arte do Ilustre JF. Marco, boa tarde. Eu gostaria de um feedback com o intuito de direção de arte. Me sinto preso nesse ponto onde eu sei que dá pra melhorar muito, porém estou estagnado. A minha tentativa é criar peças para portfólio como ilustrador com a dica do Mike, um personagem e um fundo simples. Então você tem um portfólio, vamos dar uma olhadinha antes, que é basicamente de cópia, né? Acho que nenhum desses é de criação. Acredito. Então você tem um olhar interessante ali para cópia, observação, mas na hora de criação você sente travado. Certo. Essa imagem você não chegou a finalizar ainda, né? Você deixou aqui, tipo, uma fonte de luz e tal. Tô certo? Você não chegou a finalizar, né? Ou você, tipo, assume que esse é o máximo que você consegue chegar e tá concluído na sua visão? Ah, então você... Tá, entendi. Mas por que você deixou a luz dentro da cena? Tipo, essa luz flutuante aqui é claramente uma parada que tava te auxiliando, né, na imagem. Sim. Sim o quê? Você esqueceu? Nervoso na hora de postar? Esqueceu. Beleza. Tá certo. É uma coisa... vamos falar sobre referência, e isso é inevitável, né? Eu não sei o quanto de referência que você usou nessa imagem, mas sempre que você estiver criando imagens que precisam de uma certa dramaticidade, de luz, cara, evita fazer de cabeça. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque eu percebo claramente que algumas coisas você fez de cabeça e outras você fez usando referência de forma meio literal. Então, acredito que pro cenário você pegou alguma foto pra ter uma base, alguma coisa assim. Mas pro personagem em si, faltou muita referência, tá? E se você até tiver alguma referência que você usou, aí a gente pode até observar algumas formas, né, de aplicar as referências que você pegou. Porque, sinceramente, eu acho que essa imagem, ela é uma imagem que ela pede dramaticidade, assim, sabe? Ela pede uma luz muito mais contrastada e dramática do que você fez aqui. É um pouco o oposto do que a gente conversou no outro feedback anterior, de ontem, né? E a gente falou pra deixar uma luz um pouco menos dramática, né? Mas nessa aqui eu acho que é o contrário, tem que fazer uma luz dramática, sabe? Então procurar por referência seria o primeiro ponto, assim. Um ótimo site pra você buscar referências é o Unsplash. Não sei se vocês conhecem esse Unsplash, mas ele é um ótimo site de imagens gratuitas para você procurar referências fotográficas. Então a galera joga fotos aqui, ela tem uma certa curadoria de fotos boas para você usar, sabe? Então eu joguei aqui, ó, Church Light Portrait, tá? Eu coloquei aqui e aí ele me deu vários resultados. Então se a gente der uma olhadinha, a gente vai encontrar várias imagens que podem ser interessantes ou não, né? Por exemplo, tem essa aqui que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá procurando, né? Não tem nada de igreja aqui. Mas enfim, acho que ele procurou por Light and Portrait, né? Que seria retrato. Mas ó, aqui a gente já começa a encontrar umas referências muito mais interessantes com luzes dramáticas. Vamos descer um pouquinho mais, ó. Eu abri em outras abas, tá? Será? Aquela aqui, essa aqui é até que interessante, né? Por tipo de luz. Ó, talvez essas até de show são interessantes. Ó, essa aqui é bem interessante também. Olha, que interessante. Essa estátua também é interessante. É bem boa pra gente usar. Bom, a gente achou até imagens que a gente já deu feedback anteriormente aqui. Ok, eu acho que agora meio que acabou. Mas olha que legal essas referências, ó. De luz. Essa aqui é excelente. E essa também é bem dramática, né? Bem legal. Se você clicar aqui nessa forma de ampliar, ele já dá a imagem em altíssima resolução. E se você clicar em Download Free, se eu não me engano, ele só baixa a imagem tipo, em alta resolução, ó. Ele não precisa de cadastro, não precisa de nada, tá? É bem tranquilo. Então eu vou pegar essa imagem e vou deixar ela ao lado pra gente observar algumas coisas
para realmente o que a gente pode aprender observando essas imagens, né? Porque elas têm as mesmas características que você. Vou só girar ela aqui, ó, mas ela tem as mesmas características que a sua imagem, percebe? Ó. Então ela tem uma janela de fundo, tem um personagem sendo iluminado por uma fonte de luz relativamente parecida. A gente pode até alterar, na verdade, a luz do personagem para ficar mais parecida ainda com essa personagem. A gente só não tem velas aqui, mas sinceramente, eu acho que nem precisaria. Se a gente pesquisar talvez no próprio Google por monastério, portrait candle, acho que não vai achar nada. Como a luz da vela ela é bem mais fraca do que a janela, né? Então ela vai ficar muito sutil, muito mais fraca do que a própria luz da janela, né? Então a gente pode adicionar essas outras fontes de luz. Mas enfim, tudo bem, não tem problema. Monastery Candle, vamos ver. Monastery Candle. No Google. Vamos lá. Não, eu achei já uma... Olha que referência da hora isso aqui. Bem legal. Pronto, ó, pra cenário isso aqui é muito legal. Enfim, tudo bem, não tem problema. A gente... Essa imagem aqui já é bem interessante. Pra gente ver a arquitetura, né? Algumas coisinhas. Eu vou até download free aqui. De novo, não precisa nem de login. Ele já te dá a imagem em alta resolução, ó. Pra você usar. Então se a gente colocar tudo em escala de cinza, a gente já vai reparar algumas coisas. Olha como a sua imagem, ela é clara comparada com as nossas referências, né? Como o personagem é uma cena dramática de um zumbi dentro de uma igreja. Então, essa cena, ela pede por coisas soturnas, tá? Então, observar o alcance do contraste das suas referências é algo sensacional pra você se guiar mesmo, assim, sabe? Entender qual é o ponto mais claro e qual é o ponto mais escuro da sua imagem. Entender até o alcance que vai a pele da personagem e a janela, por exemplo. Nessa imagem aqui na sua pintura, dá pra perceber claramente que o tecido que tá aqui no zumbi, ele é mais claro do que a fonte de luz que é a janela. Eu acho que isso nunca poderia acontecer, sabe? A janela tinha que ser o ponto mais claro e esse personagem tá realmente num ponto de contraste, sabe? Onde a gente vê meio que a silhueta dele pra ficar mais misterioso e tal, entendeu? Então a gente consegue observar várias coisas aqui, não só isso, mas sombra projetada, a gente pode roubar, entre aspas, né, essas informações pra trazer aqui pra imagem. Olha como o chão é bem escuro em comparação com o chão que você fez também, né? Então, primeira coisa, eu sinceramente vou só descartar todas as cores daqui, dessa sua imagem, pra gente trabalhar só em questão de valor. Vamos fazer isso? Porque vai ficar bem mais fácil a gente lidar com esse feedback, né? Então, até cerrando os olhos, ó, como o personagem se perde em questão de contraste, a gente não tem uma silhueta marcada dele, nem nada assim, né? Então eu vou criar uma nova layer aqui e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar qual é o ponto mais claro dessa minha imagem, tá? E o ponto mais claro dessa minha imagem tem que ser essa janela, na minha opinião, tá? E nem só essa janela, eu traria uma outra janela pra trás dele, pra ele ficar realmente contra a luz, saca? Olha como tava escura essa janela. Eu até trabalharia um pouco mais nesses ornamentos, sabe? Tá, então vou continuar aqui do jeito que dá. Depois desses probleminhas técnicos, eu quero só adicionar um pouquinho de informação nessa janela. Eu vou fazer meio que semelhante à referência, mas não precisa ser necessariamente isso, né? Mas com certeza você poderia trazer um pouco mais de informação pra cá, dar um pouco mais de destaque pra esse vitral. Acho que ficaria bem bonito, sabe? Até porque ele reforça a sua perspectiva, né? De alguma forma. Uma coisa que eu gostaria de ver era mais repetição dessa própria janela. Então eu faria de um jeito assim, ó, recortadinho.
essa mesma janela. Só completar aqui, ó. E a gente poderia, talvez, repetir ela algumas vezes para parecer um ambiente um pouco mais aberto, saca? Aí teria só que arrumar essa perspectiva, que eu acho que ela tá errada. E talvez mais um vitral atrás. Eu acho que você tinha feito esse vitral, só que eu acho que ele acabou ficando bem escuro, que nem o anterior, né? Alguma coisa assim. Tá. Vou criar uma máscara aqui. Só pra poder esconder esse braço do personagem. E aí, como esse ponto de luz ele tá bem claro na cena, a gente vai ter que escurecer bastante pra dar aquele alto contraste que... como se fosse uma exposição ajustada de uma câmera manual, sabe? Eu acho que esse efeito ficaria bem interessante pra essa ilustra. Então, eu vou criar aqui uma nova layer. Vou escurecer bem. Eu não sei se isso aqui seria um elemento de primeiro plano que você criou. Realmente não sei, mas parece que é como se fosse algum elemento de primeiro plano. Me corrija se eu estiver errado aí. Mas pra estar no primeiro plano, ele realmente tem que estar bem escuro, sabe? Ele não pode estar mais claro do que o personagem. Isso não dá sensação de profundidade. Então, é aquilo que eu tava falando, né? Tem que ter muita referência pra que essas coisas façam sentido aqui. Ó, só escurecendo e fazendo esse trabalho de luz e sombra, baseado numa referência, olha a diferença que dá, o impacto visual que isso já gera. Isso porque a gente nem pintou nada do personagem, tá? Mas já, exatamente, já criou um contexto de luz, já faz mais sentido essa cena, ela parece existir agora. É claro que a gente pode até reforçar esses efeitos de luz que você criou aqui. Uma layer de screen eu gosto pra fazer isso. Um pincel bem suave. Pra dar ainda mais essa sensação de que a luz tá sendo... tá bem forte, bem estourada aqui, né? Ó. Já criou o mood, exato. Aí a partir desse mood que a gente vai trazer a mesma luz, a mesma coerência pro personagem. Mas antes disso, não adianta a gente começar a renderizar e tal. É aquilo que a gente sempre traz aqui pra live, né? Primeiro, essa base tem que estar bem feita. A base das formas grandes, né? Depois que as formas grandes estão bem feitas, aí sim a gente pode brincar com as formas menores, médias e menores, né? Mas, ó, bem mais impacto e profundidade, né? Então, composição tonal de cena, é importante que você pense como que você vai trazer o contraste pro personagem, sabe? Eu comentei ontem
E não mostrei pra vocês exatamente, mas no Muddy Colors tem um post sobre composição de valores, né? Que é muito bacana, que é estrutura, né, de uma ilustração, que é bem clássico. Essa imagenzinha aqui, ó, que vocês vão dar uma olhada, ó. Essa imagenzinha, ela é super clássica. Eu sempre mostrava isso nas minhas mentorias que eu fazia, porque ela é perfeita, assim. É uma composição... são formas diferentes de você compor a mesma cena. Então você consegue imaginar que o personagem pode estar escuro, com cores mais escuras, mas para que ele salte desse cenário, ele tem que estar mais escuro do que o fundo. Então o fundo pode ser tom médio e o chão, por exemplo, está iluminado. Agora, você pode fazer o inverso. O céu claro, chão, tons médios e o personagem escuro. Ou personagem claro, fundo escuro e o chão médio. Brincar com essas variações de valor é muito interessante para trazer a atenção para onde você realmente quer. Você cria contraste de formas diferentes, basicamente, né? Aqui usando a roupa do personagem, então a camisa dele clara, então o fundo tem que ser um pouco mais escuro. Olha como a gente tem contraste aqui dessa minha camiseta com a cadeira. Eu já usei camiseta mais escura aqui na live, e o microfone, por exemplo, ele parece que dá uma sumida. Se você até pegar as thumbnails do YouTube, do meu canal do YouTube, você vai ver lá que algumas thumbnails... Ó, eu tô usando camisa preta. Percebe como o microfone ele meio que desaparece se você cerra um pouquinho os olhos, ele some na composição. Mas olha a diferença pra de hoje, como o microfone ele já tá muito mais importante nessa composição desse enquadramento aqui do que tá nessa minha thumbnail aqui, entendeu? Isso é um pequeno exemplo, mas como isso influencia completamente as decisões das nossas ilustrações, entende? Então, quando você criar a sua cena, esse tipo de pensamento é muito legal de trazer, entendeu? Eu usei essa camiseta só pra poder dar esse exemplo hoje. Só por isso, tá? Então, isso é um ponto, tá? Agora, como a gente tá com o fundo iluminado, bem claro, o que a gente faz pra chamar atenção pra esse personagem? A gente pode... E olha que legal. A gente pode trazer sombras bem escuras nessa região do chapéu. Olha que legal. Para contrastar com a janela clara. Então tudo isso aqui do personagem, ó, vai ser escuro. Gerando esse contraste da silhueta dele com a janela. Mas... olha que bacana que a gente pode fazer. Se a gente iluminar esse lado do rosto dele... Aqui, ó. Não é a mesmíssima coisa acontecendo? Com a parede mais escura? Olha que bacana. Então a gente cria dois tipos de contraste. Do chapéu com a janela e do chapéu com a parede. Só que dois tipos de contrastes diferentes, né? A gente inverte a leitura aqui nessa região do chapéu, que é como se tivesse a luz batendo aqui. Então aqui a gente tem, ó, uma leitura da parte clara do rosto dele, contrastando com a parede, ó. E aí a gente consegue pontos de contraste bem interessantes para chamar a atenção do observador para essas partes aqui, ó. Não é muito da hora? Isso não é muito da hora? De verdade. E aí se você consegue usar isso sempre a seu favor, de meio que misturar essas ideias de valor com a sua composição e como você monta essa cena, você tem muito poder na sua mão, cara. Muito poder. Porque você tá literalmente controlando para onde as pessoas vão olhar, né? Porque o nosso olho, ele é atraído por contrastes, né? E aí, uma coisa que a gente pode fazer mais pra frente é tirar contraste dessas partes mais baixas aqui, ó, que a gente não quer chamar atenção. Então a gente, na verdade, tira contraste daqui. A gente não quer atenção pra cá, ó.
deixa tudo o que é contraste para essas áreas superiores. Até essas velas aqui a gente pode tirar contraste, ó. Eu tô usando pincel normal mesmo, tá? Sem modo nenhum. Por isso que é tão importante a gente criar as chamadas thumbnails, né? Que é, na verdade, isso aqui não é pra você fazer na hora de renderizar, de pintar a imagem. Não é pra você pensar tão tarde assim na pintura. Isso aqui é pra você estar pensando bem cedo, na hora da thumbnail. E pelo que eu vi do seu projeto, você não criou thumbnail, né? Você foi direto pra pintura. Isso não é um bom projeto, tá? De ilustração de portfólio. É interessante que você tenha tudo bem estruturadinho, bem pensado, para você mostrar para os seus clientes que você consegue seguir um método, que esse método vai funcionar. Opa. Entendeu? E agora, até observando a nossa referência, a gente consegue entender certinho um desenho de sombra que a gente pode trazer pra cá, né? Então eu vou fazer com o mouse aqui. Minha caneta está maluca hoje. Olha como dá pra ser bem mais ousado nesses contrastes aqui da região do rosto dele. Ó. Meio tonto, tá meio tonto, não, tá meio torto porque eu fiz com o mouse, tá? Tonto também, né? Esse. Não vem ao caso. Tô pintando com o mouse. Vou tirar um pouco de contraste aqui. Deixa eu colocar a opacidade de 30. Tirar contraste dessa região aqui, ó. Pronto. Olha a diferença que dá em questão de composição, né? Acho que só... A última coisinha que eu acho que essa vela também tá chamando muita atenção. Então eu vou só tirar um pouquinho desse contraste dela e vou... Porque de longe ela tava aparecendo muito, ó. Então vamos ver antes e depois. Percebe como você consegue criar um mood muito mais interessante se você explorar bem a luz, usar referência. Tem que usar referência, não tem como. Tem que usar referência, gente. Porque às vezes você tá com uma ideia muito legal na cabeça e, pô, com certeza outras pessoas já fizeram aquilo super bem feito. Então, observar o que outras pessoas já fizeram pra você trazer isso pro seu desenho, você só tem a ganhar, entendeu? Então faltou bastante sombra no rostinho dele, né? Deu pra perceber isso, né? Mas enfim, são vários pontos. Então... A minha recomendação que você tem que fazer daqui pra frente são alguns estudos de simplificação de valor, tá? Pega uma referência dessas que você gosta, de pinturas, de artistas que você se inspira, e tenta diminuir aquela pintura, faz um exercício de cópia, mas utilizando só 5 valores. Tá?
reduz o número de valor. Evita o contraste desnecessário e pensa na composição como um todo, tá? Acho que é um ótimo exercício para você fazer, eu acho que você vai gostar bastante. Certo?